Bom dia, galera, pé na estrada. Hoje dia 22 de novembro. Olha o homem lá, olha o velho Chico lá. Agora estamos indo para o segundo dia aqui em Xingó, Piranhas. Vamos fazer o passeio Rota do Cangaço. Olha o visual, olha o visual. A gente passou a noite, a gente não conseguiu. Agora vamos lá fazer esse passeio, show do milhão. E é isso. Aqui como é uma rota turística, né? O asfalto tá bom. Vindo de Maceió pra cá, o asfalto tava muito bom. Só peguei um pedacinho de uns 5 a 6 quilômetros antes de chegar aqui, que tava o asfalto meio ruim, esburacado. É só ir com calma que dá bom. Chegamos aqui no dia 2 em Piranhas, Espaço Angicos, onde a gente vai fazer a Rota do Cangaço, aí a trilha, para saber aí onde fizeram a emboscada do Lampião. E depois a gente vai ficar aqui nessa prainha marolão, gostosinho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, fera. Vamos fazer esse passeio e depois fica por aqui, né? Isso. Até cansar. Nós já pode deixar a bolsa aqui? Pode deixar numa mesa aí. Tá, a gente vai marcar aqui. Vou marcar, Alfredo. Aí na volta vocês podem ficar à vontade para dar uma olhada. Dentro dela vai ter algumas fotografias de Lampião. Essas fotografias elas não são as originais, são as cópias. Elas foram tiradas pelo fotógrafo Benjamin Abraão, o libanês que fez parte do bando no ano de 1936. Vai ter duas fotografias que não foi o Benjamin que tirou. A das cabeças e dos corpos sem as cabeças. Essa foram tirada pelo fotógrafo do jornal Noite Ilustrada na época. E a trilha que vocês vão fazer, ela foi feita pelas volantes quando vieram atrás de Lampião. Naquela época não existia trilha, era tudo com a trilha fechada. E volantes era grupo de policiais na época. Vamos lá? Se não aguentar subir, a gente fica mais duro. Comida e água que quer. Que bonitinho. Bota água, molha o tronquinho que ele bebe. E que é água. Vou botar água aqui. Molha Tem como botar água pra ele? Ele vai descer e vai lamber ali. Pessoal, essa vai ser a
vai conseguir entrar ainda. Ele vai rolar depois. Agora vai começar a salgar, hein? Só que aqui antes de uma Agora que começa a subidinha. Agora vai começar a salgar, hein? Que agora é a subida. Subindo um pouquinho íngreme, mas que para quem tem um mínimo de preparo, não tem nenhum problema. Vegetação é essa aí que vocês estão vendo. Mesmo assim tem um monte de mico. Chegue no topo. Olha que é um banco que vocês não guardam, não deixa ninguém ultrapassar. Tá bom. Eu vou parar o pessoal aqui atrás. Vê se acha alguma corda aí, Alfredo, pra amarrar o tanquinho. Ah, essa tá baixo. Ó. Bora, pé preto! É isso! Isso! A trilha não é molinha não, hein? Tem a área do descanso. Isso! Mas o descanso é no sol. Porque a copa da árvore que fazia sombra, que eles piquem. Sentar. Esperar o povo. E aí, mozão? Cadê a Michele? E aí, trilheira? Cansou? Cansou? Tá com sede? Ah, cansou nada. Segura no compasso do criador, filho. Olha ela aí, olha ela aí. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Zunduranas. Esse local foi o local onde as volantes vieram e se dividiram. As volantes elas vieram 48 componentes, 3 comandavam, um era o tenente João Bezerra, o segundo era o sargento Aniceto Rodrigues e o terceiro era o aspirante Francisco Ferreira de Mello. O tenente seguiu em frente, o sargento foi à direita e o aspirante foi à esquerda. Só que na hora de combater o bando Lampião, dizem que o sargento Aniceto Rodrigues se perdeu no mato. Outros dizem que ele teve medo, não quis combater. Na grota tinha 35 cangaceiros. Fugiram 24 na área que o sargento Aniceto Rodrigues não trancou e morreram 11 com Lampião e Maria Bonita. Desses 35 cangaceiros que tinha na grota, 5 eram mulheres. Só morreu Maria Bonita e a Nebina. Fugiu a cangaceira Sila, a Dília e a Dulce. Na grota também aconteceu a morte de um soldado, Adrião Pedro de Souza. Ele fazia parte da volante do aspirante Francisco Ferreira. Ele foi morto no mesmo dia que Lampião, mas não foi Lampião que matou ele. Que matou ele foi o tenente. O tenente ele tinha conflito com o soldado, aproveitou o embalo da matança de Lampião e matou ele. Mas quando chegou na cidade de Piranhas,
Falou para a população que tinha sido o bando, mas na verdade foi o tenente. Na grota vocês vão ver a cruz do soldado. Ela foi colocada dia 1º de março do ano 2012. Aqui sempre falava de uma morte de um soldado e ninguém nunca sabia quem era. Aí teve um ex-companheiro da volante do tenente João Bezerra, o Elias de Marques, chegou a falar para o escritor Antônio Vilela que o soldado que tinha sido morto na grota era o Adrião. O escritor descobriu que existia uma filha do Adrião viva em Chã Preta, no estado de Alagoas. Foi na casa dessa filha e lá ela deu autorização a ele para fazer essa homenagem, mas não quis o apoio da Polícia Militar do estado de Alagoas, que quando eles precisaram, eles não deram. Podemos seguir? Sim. Uhum. E desce, e sobe, e desce, e sobe. Ah, osso. O gordinho tá como? Derretendo. Cadê o Alfredo? Chegamos já. Caralho, a flor dela é amarelinha. Esse destaque meio a vegetação do sertão, porque a flor dela... Onde tem mocó tem cascavel. É verdade. Mas na época tinha como eles ficarem bastante à vontade. Aí na placa vai estar o nome dos 11 cangaceiros que foram mortos aqui. Tinha um cangaceiro chamado Quinta-feira. Esse foi o 5º cangaceiro que fez parte do bando Lampião. As volantes, quando matavam os seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar, no mesmo nome. Por isso que esse foi o 5º. E essa placa ela foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem, foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Pessoal, Lampião ele nasceu em Passagem das Pedras. Hoje é conhecido como Vila Bela em Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaço no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena, que era um chefe policial alagoano. E o mandante do crime foi Zé Saturnino, que era o coronel pernambucano. Esse coronel ele tinha conflito com a família Lampião por conta de terras e bodes. Começou a terrorizar a vida de Lampião e sua família. Passou do tempo, a família saiu do estado de Pernambuco e ir morar no estado de Alagoas. Mesmo assim, o coronel ficou sabendo seu paradeiro, se juntou com seu sogro João Nogueira e denunciou a família Lampião para José Lucena, dizendo que Lampião e seus irmãos eram bandidos perigosos. José Lucena vai à procura. Ao chegar no sítio, nem Lampião nem seus irmãos estavam. Covardamente, ele acaba matando José Ferreira, que era o pai de Lampião. Depois da morte de seu pai, ele jurou vingança até morrer. Ele juntou uma coisa com a outra. E naquela época, quem mandava eram os coronéis podiam poder. Eles não podiam fazer nada que eles queriam. Eles sempre obedeciam às ordens dos coronéis. Quando eu falo a questão de coronéis, não era coronéis de verdade. Era pequenos fazendeiros que compravam títulos de coronéis para ser superior àquelas pessoas e tomar o que elas tinham. Lampião juntou as duas coisas e quis fazer justiça social com suas próprias mãos. Mas ele começou a se vingar de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com sua história. Atacou o estado todo de Pernambuco, Bahia, Alagoas, aqui em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Só que no Ceará ele não chegou a atacar, porque ele tinha consideração ao padre Cícero. O padre Cícero como se fosse o padrinho para Lampião. E ele confiava muito nele. Mas no ano de 1926, o padre Cícero, junto com Cláudio Bartolomeu Coelho, um deputado federal, deu a patente de capitão a Lampião para combater a Coluna Prestes, que era um grupo tenentista liderado pelo Carlos Prestes. Lampião pegou a patente, as armas e munições, mas não o bateu. Distanciou 6 quilômetros da cidade de Juazeiro, entrando dentro da Caatinga, foi até chegando ao Rio Grande do Norte.
Aí no ano de 1927, ele foi atacar a cidade de Mossoró. Quando chegou lá, ele foi expulso pela população. A população havia se juntado com o prefeito Rodolfo e expulsou ele da cidade. E antes de sair da cidade, ele chegou a falar que cidade que tivesse de 2 ou 3 torres, ele não atacava, porque Mossoró foi bastante arriscado para eles. A população ficou em cima das torres das igrejas. Por isso que até hoje tem marcas de bala em uma igreja em Mossoró. Lá foi na hora que morreu um dos seus cangaceiros, o Jararaca, que hoje, pela população, é considerado o cangaceiro que virou santo. O túmulo dele é o túmulo mais visitado que tem no mês de final na cidade de Mossoró. Nem a do prefeito era tão visitada quanto do cangaceiro Jararaca. Esse cangaceiro Jararaca, ele foi baleado, foi preso, foi torturado na prisão, ainda foi enterrado vivo pela própria população. Lampião sai de Mossoró, passa para o estado da Paraíba passa para o estado da Bahia, começa a terrorizar a população baiana. Passou do tempo, nem a população aguenta mais e nem as volantes. Foi daí que o governo do estado reuniu, colocou o anúncio, quem pegasse Lampião dava recompensa de 50 mil contos de réis. Ele fica sabendo e vem aqui para o estado de Sergipe. Aqui ele ficou à vontade porque ele tinha a proteção do coiteiro Pedro de Cândido, do Val de Cândido e Manuel Félix. Não só dos coiteiros, como também do interventor do estado, que naquela época era Eronides de Carvalho. Ele achava que as holandas do estado, Pernambuco, Bahia, Alagoas, não iam tentar invadir o estado de Sergipe. Por isso que eles ficaram bastante à vontade aqui. Mas para vocês verem, esse ponto não é um ponto ideal para Lampião ficar, porque é um ponto baixo. Mas ele se sentiu tão protegido que acabou ficando. Mas seu companheiro Curisco, ele não quis ficar aqui, que ele achava esse lugar inseguro. Foi para o estado de Alagoas, para uma fazenda chamada Fazenda Emendada, que fica no município da cidade de Pão de Açúcar. E Lampião acaba ficando aqui com a sua metade e a metade do Zé Sereno. Apenas ele pretendia ficar pouco tempo, que ele não ficava muito tempo num lugar só. Mas ele ficou na espera que Curisco chegasse do estado de Alagoas para os dois seguirem viagem. Mas no dia que ele estava esperando, Curisco ele não chegou. Ele resolveu esperar mais outro dia. Quando ele foi olhar seus mantimentos, dava bastante pouco e mandou seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai para a cidade, chega no meio da feira livre, começa a comprar os mantimentos e chama a atenção da população. Que ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família, que era pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. Pedro ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Ele tinha intriga com ele. Viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. O sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse e ia atrás de Lampião em Canapia, Alagoas. Ele só falou isso porque sabia que o coiteiro estava na feira e ouvia falar para Lampião. Aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Quando foi na quarta tarde, Pedro traz alimentação para Lampião e disse a Lampião que ele pudesse ficar à vontade, que as holandas iam atrás dele em Canapi. Como ele já se sentia bastante à vontade aqui, ele já estava na espera de Curisco, começou a beber, a jogar, a dançar, a liberar os cangaceiros que estavam de sentinelas para fazer parte da farra e ficaram bastante à vontade. Enquanto isso, o sargento já tinha mandado um telegrama para o tenente João Bezerra, que estava em Pedras, que hoje é a cidade de Elmiro Gouveia, dizendo que ele viesse, que o boi já estava no pasto. O boi que ele falava era o Lampião, e o pasto era o coito que estava próximo. Naquela época ele se comunicava pelo código. Como o tenente já sabia que era Lampião, chamou o aspirante Francisco Ferreira, os dois saíram de Pedras, se encontraram com o sargento Aniceto Rodrigues no Riacho, que hoje fica na divisa do Água do Casal da cidade de Piranhas, desceram para a cidade de Piranhas, pegaram 3 embarcações pequenas e desceram à margem do Velho Chico. Eles não vinham diretamente para a fazenda Angicos. O coiteiro morava no povoado Entre Montes, tinha sua fazenda como descanso. As volantes desceram, pararam na fazenda Remanso, que é quase frente aqui a Angicos, e mandou seu policial Elias de Alencar e Bida no povoado pegar Pedro. Os dois vão, pega Pedro, leva para a fazenda Remanso. Daí eles começaram a apertar Pedro, perguntando onde Lampião estava. Ele não respondia,
que ele tinha dado sua confiança a Lampião e, ao mesmo tempo, ele tinha medo. Mas Isolante começou torturando ele, arrancando suas unhas com punhal. Ele não aguentou mais a tortura e falou que Lampião estava na sua fazenda. Isolante segue para cá. Ao chegar aqui, topa o irmão mais novo de Pedro, que era do Valde Cândido. Pegaram os dois, fizeram esse mesmo percurso que vocês. Vamos se dizer que vocês fizeram de meia hora. Eles levaram em torno de 4 a 5 horas na quarta-feira, 10 horas da noite. Naquela época não existia trilha. Eles que fizeram, e também eles traziam 13 metralhadoras, 2 Royal e 1 Wagner. Essas metralhadoras vinham da Primeira Guerra Mundial, que naquela época Getúlio Vargas queria o fim de Lampião. Quando eles chegaram no alto das perdidas e se dividiram, como tenente sido em frente, ele trancou essa área. O aspirante, como foi à esquerda, trancou essa área. O sargento Aniceto Rodrigues, como foi à direita, como dizem que ele teve medo, se perdeu. Essa área foi a área que ficou aberta, onde os 24 cangaceiros conseguiram fugir. Só que eles não atacaram o bando Lampião no mesmo dia. Deixaram de amanhecer porque era época de inverno, fazia bastante frio e muita neblina. Quando foi na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, 5h15 da manhã, Lampião sai da sua tenda, manda seu cangaceiro amoroso no posto Tamanduá, que fica a 100 metros da grota, pega um cantil de água. Esse cangaceiro vai nesse posto Tamanduá. Ao chegar lá, é recebido com o primeiro tiro. Esse tiro foi dado pelo um dos policiais do aspirante Francisco Ferreira, que ao ver a chegada do cangaceiro, se assustou e disparou sem querer. O tiro pega de raspão na sua cartucheira. O cangaceiro consegue fugir, mas não tem como vir avisar Lampião. Mas Lampião lhe escuta o movimento. Ao sair, ele já começa a receber tiro dos dois lados e sendo morto. Maria Bonita recebe um tiro no ombro e o outro na virilha. Só que ela não morreu. Depois daí, os 9 cangaceiros que não conseguiram fugir foram mortos. Francisco Ferreira, ao ver Maria Bonita ainda viva, mandando seus policiais um panta de Godói, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. O panta acaba degolando ela. Naquela época, eles têm que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles vieram em embarcações pequenas, não tinha como levar os corpos. Já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada, degolou a de Lampião dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene com cal e levaram para a cidade de Piranhas, colocaram exposto na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual Prefeitura de Piranhas, e mostrou à população que tem matado o rei do cangaço. Depois daí, esse cabeça foi ser exposto no estado todo de Alagoas, na cidade de Elmiro Gouveia, Santana de Ipanema, Palmeira dos Índios, foi para Maceió. De Maceió passou para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Passou de 30 a 31 anos sendo expostas. Mas no ano de 1969, os familiares de Lampião entraram com a justiça e conseguiram recuperar as cabeças. Depois que recuperaram as cabeças, foram enterrar no cemitério Quinta dos Lázaro, lá em Salvador. Mas no ano 2002, elas retiraram de lá e trouxeram aqui para o estado de Sergipe. Só que elas não revelam onde estão o crânio da cabeça de Lampião e nem de Maria Bonita. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Obrigado pela explicação. Essa água que ele foi. Obrigada a você. Aí você vê. Para baixo todo mundo ajuda. Para baixo todo santo ajuda. Degolaram. É muito calor também, ele fica guardado há muito tempo. Muito guardado aí no seu lado seca. Tá com suas comidas. Aqui era a casinha do cara que ajudou o Lampião. Cozinha. Cozinha. Reservatório de água. Rede para pescar no rio. Essas panelas aí com certeza são de agora, né? Cabaça muito usado na época. Sobrinho
Coiteiro. Aqui morava o cara que ajudava o Lampião. Olha o quartinho dele. Não sente na rede. Aqui a recompensa da época. Vou chegar aí. As cabeças. A coisa pode ser isso aqui, ó. Tirar uma foto disso aqui. O coiteiro. Coiteiro que X não viu, não teve jeito. Sobre os corpos, já sem cabeça. Segura aqui, mano. Segura aqui tudo. Armamento da época. Bom, galera, feito o relato aí pra vocês, né, de toda a rota do cangaço aí. Agora eu vou me banhar nas águas do Velho Chico, que rapaz, tá um calor danado. E falaram que a água lá é geladinha. Tá doido. Daqui a pouco é o Comes e Bebes, ó, que tem uma estrutura maneira. Como é que eu tô? Derretendo. Agora vamos para a parte boa do negócio, olha lá. Aí o Velho Chico. Olha essa caminhada louca. Eu acho que essa trilha é muito fácil. Eu Tá cheio de peixe. Mentira, vou lá. Vai pra cá. Rapaziada, então é isso. Pra fazer o passeio lá da Rota do Cangaço, a gente pega aqui um barco, né? Eu vou deixar o contato aí na descrição. E ele leva a gente lá e faz a Rota do Cangaço. Não necessariamente você precisa ficar lá no restaurante. Eu já entrei em contato com ele, vou me buscar para me levar para um lugar melhor, onde pode ficar com cooler, a galera que gosta de beber, a comida é mais em conta e vem mais, né? Então esse é o pique.